Aleluia, glória ao Senhor. Abra sua Bíblia, queridos, na Epístola de Paulo aos Romanos, deixa aberta, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos estar lendo a palavra do Senhor daqui a pouco. Só vamos esclarecer que nos últimos 5 domingos, queridos, como os irmãos sabem, nós estávamos ministrando 5 solas, que são os 5 pilares doutrinários da Reforma Protestante, a sistematização das bases doutrinárias da Reforma, movimento reformado do século XVI. Concluímos no domingo passado, com só lhe deu glória, glória somente a Deus. E hoje, queridos, nós vamos estar então retornando à ministração da Epístola de Paulo aos Romanos. Nós estamos ministrando a Epístola de Paulo aos Romanos desde o mês de fevereiro, desde o início do ano. Estamos ministrando a Epístola de Paulo aos Romanos. Estamos já no capítulo 12 e precisamos fazer uma breve interrupção para fazermos alusão à Reforma Protestante do século XVI. Ministramos então os 5 solas e hoje vamos estar retornando à continuidade da exposição da Epístola aos Romanos. No dia 8 de outubro, queridos, foi o último dia que nós ministramos a Epístola aos Romanos. No dia 8 de outubro, nós ministramos capítulo 12, do verso 9 ao verso 12. Foi a última ministração na Epístola aos Romanos. Como nós já havíamos falado, só relembrando mais uma vez, que a segunda parte da Epístola aos Romanos, que começa exatamente no capítulo 12 e vai até o capítulo 16, ele é dedicado às exortações práticas que o apóstolo Paulo faz aos seus leitores, aos irmãos da igreja de Roma. Ou seja, é aquela parte em que ele faz a aplicação do conhecimento que ele expôs a respeito da salvação e da justificação pela graça mediante a fé, e de que forma isso vai refletir na vida do crente, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então é isso que nós estamos vendo a partir do capítulo 12, é a parte prática da Epístola aos Romanos, ou seja, é aonde Paulo vai incentivar aqueles irmãos e nos incentivar também a prática de boas obras, ou seja, a praticarmos, a obedecermos a palavra de Deus. Essas exortações, queridos, que o apóstolo Paulo faz, são orientações, são ensinamentos a serem aplicados no nosso dia a dia, no dia a dia do cristão, tanto no meio da igreja, no nosso relacionamento com os crentes, com os outros irmãos, mas também ele nos orienta de que forma o crente tem que se relacionar e ele pode se relacionar com o mundo, ou seja, abrange todos os aspectos da vida do cristão. Essas orientações de Paulo, queridos, elas não são simples sugestões para que o crente cumpra se ele achar que deve cumprir. Não. O que o apóstolo faz aqui, queridos, é usar exatamente da sua autoridade apostólica para exortar aqueles irmãos, para dar ordens de que forma eles devem proceder a sua vida cristã. Então aqui, o que nós vemos aqui, queridos, não são sugestões. Olha, se você puder, faça isso, se puder fazer, faça aquilo. Não, os verbos aqui que o apóstolo Paulo são no imperativo. Ele está dando ordens aqui para a gente obedecer. Ou seja, são ensinamentos que vão impactar a nossa vida como um todo. Tá? Então, é a palavra de Deus partindo, através do apóstolo Paulo, para os corações dos cristãos, para os nossos corações. Vejam, queridos, que os 11 primeiros capítulos, então, como nós dissemos, o apóstolo Paulo se dedicou a expor, a defender a doutrina da justificação pela graça mediante a fé, sem qualquer participação de obras
e sem qualquer mérito humano. Ou seja, somos salvos, somos justificados pela graça, mediante a fé, sem qualquer contribuição de obras, sem qualquer contribuição de méritos humanos. Mas a partir do capítulo 12, queridos, Paulo, ele vem nos exortar à prática de boas obras. Ou seja, a prática de boas obras não para sermos salvos, porque ele já explicou e já expôs, nós já sabemos que a salvação não é conquistada por méritos através de obras. A salvação é pela graça. Mas, queridos, o que o apóstolo Paulo está querendo mostrar aqui, que de mãos dadas com a justificação, que é natural que haja a produção de boas obras, ou seja, boas obras, obediência à palavra de Deus, ela segue de mãos dadas com a justificação e com a salvação. Nesse texto especificamente, queridos, do capítulo 12, dos versos 9 ao verso 12, de forma bastante resumida, o que o apóstolo Paulo apresentou foi exortar os crentes. Veja que agora Paulo está falando para crentes, para a igreja, e de que forma eles devem se relacionar entre si. Então isso é para nós, queridos. O que Paulo está explicando aqui, e até um determinado ponto aqui mais adiante, como nós vamos ver nas próximas exposições, Paulo está falando diretamente para a igreja. De que forma? O que é que deve ser ressaltado nos relacionamentos dos irmãos, dos santos, da igreja de Cristo? No capítulo 9, versos 9 ao verso 12, Paulo fala do amor fraternal. Ou seja, o amor que deve existir entre os crentes, aquilo que nós devemos dedicar de uns para com os outros. Como membros do corpo de Cristo, queridos, como membros uns dos outros, como nós já vimos aqui, somos membros do corpo de Cristo, mas nós também somos membros uns dos outros. E como membros uns dos outros, queridos, o nosso relacionamento deve ser marcado por amor. Amor sem hipocrisia. Inclusive o apóstolo Paulo fala isso na sua epístola. Então o amor, queridos, deve ser a marca registrada dos relacionamentos do corpo de Cristo. Nós, crentes, servos do Senhor, não só a nossa igreja, mas também os crentes em diversas denominações, de outras igrejas, o relacionamento do corpo de Cristo deve ser marcado pelo amor. Esse tipo de relacionamento e essa marca registrada do relacionamento do corpo de Cristo, queridos, ele é um contraste da forma como o mundo se relaciona entre si. Os relacionamentos do mundo, queridos, são marcados pelo egoísmo, pelo individualismo, pelo amor próprio. Mas os crentes, os cristãos, meus amados, devem andar na contramão da forma como o mundo se relaciona. Enquanto o mundo se relaciona de forma egoísta, de forma a buscar o amor próprio, os seus próprios interesses, o cristão deve buscar o amor fraternal, o amor de irmão para irmão, buscar o interesse do outro, não necessariamente e não primeiramente os nossos próprios interesses. O objetivo de Paulo, então, queridos, ao ensinar isso e ao mostrar isso para aqueles irmãos, é criar um tipo de vínculo, uma unidade, despertar nos irmãos na igreja, uma unidade, um vínculo de irmãos, de corpo. Isso é uma coisa, meus amados, que nós precisamos desenvolver muito. Entender que nós somos o corpo de Cristo. Entender que nós somos membros uns dos outros. Então isso o apóstolo Paulo trabalha. Aqui no verso 10 do capítulo 12, ele diz assim: amem uns aos outros com amor fraternal. Ou seja, amemos uns aos outros. O amor fraternal é amor de irmãos. Amor como se nós fizéssemos parte de uma família. E nós fazemos parte de uma família, que é a família de Cristo, é a família de Deus, é o povo de Deus. Ele diz aqui também que, quanto à honra, deem preferência aos outros. Olha só aqui, amados, uma das formas que o cristão demonstra mais o amor fraternal, queridos, é renunciando honras próprias, renunciando que ele seja valorizado, exaltado, e dar honra para o outro.
honrar aqueles que nos cercam e renunciar a honras próprias, preferir dar honra aos nossos irmãos. Esse modo de vida, queridos, moldado pela palavra de Deus, é uma antítese do padrão do mundo. No mundo, o que você vê é uma disputa de egos, é uma disputa daquele que quer ser mais honrado, mais valorizado, mais citado, mais exaltado. Mas no meio do corpo de Cristo, amados, nós devemos buscar honrar o outro, honrar o próximo, e renunciar a nós mesmos. Porque no nosso meio, queridos, só um precisa ser honrado, que é Cristo. Então nós não devemos buscar a nossa própria honra, devemos buscar a honra do nosso Senhor. Então esse modo de vida, queridos, ele é contracultural em relação ao mundo, vai contra a prática mundana, que busca a vanglória, que se preocupa com aquilo que é o seu próprio interesse, uma forma de vida egoísta, marcada pela soberba. O cristão, amados, ele não vive desse modo. Esse não pode ser o estilo de vida do cristão. Porque nós somos discípulos de Cristo. E Cristo, ele nos deu um exemplo contrário a isso. Então nós não podemos viver esse tipo de vida. O apóstolo Paulo conclui então o texto da semana passada que nós lemos no versículo 12, dizendo: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Em resumo, o que Paulo está querendo dizer aqui, queridos, é que o cristão, ele não pode ser conduzido a sua alegria, o seu ânimo, por aquilo que é visto, pelo que é visível, por aquilo que é temporal. Essas coisas que o mundo oferece, queridos, os prazeres mundanos, aquilo que é palpável, isso traz alegria para o mundo, para as pessoas que são do mundo. É mais uma coisa que nós vamos na contramão do mundo. Alegrem-se na esperança. Que esperança é essa, queridos? O que é que Paulo está querendo dizer? Que nós devemos nos alegrar na esperança. O motivo da alegria do crente, queridos, deve ser baseado na esperança que ele tem como filho de Deus. Então, como filhos de Deus, saber que nós somos filhos de Deus e saber que a nossa posição como filho de Deus traz para nós promessas de Deus para o seu povo, promessas futuras. Esse deve ser o motivo da nossa alegria. Então, enquanto o mundo se alegra naquilo que é passageiro, enquanto que a alegria do mundo é temporal, queridos, os prazeres do mundo, o cristão, sabe o que ele faz? Ele lança os seus olhos no futuro, lança os seus olhos na eternidade, quando nós estaremos juntos na glória de Deus. Essa tem que ser a nossa alegria, queridos. É nisso que nós devemos nos alegrar. Por mais difíceis que sejam as nossas tribulações, por mais duras que sejam os tempos presentes, queridos, os nossos olhos, eles não devem estar no aqui e no agora. Os nossos olhos têm que estar na eternidade, que é a glória de Deus que nos espera. Essa deve ser a nossa alegria. Amém? Então, isso foi rapidamente aquilo que nós ministramos, queridos, na última ministração da Epístola aos Romanos, no dia 8 de outubro. Hoje nós vamos continuar o capítulo 12, a partir do verso 13. Então, vamos fazer a leitura a partir do verso 13 até o verso 16. Verso 13 ao verso 16. Romanos, capítulo 12, a partir do verso 13 até o verso 16. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim o texto bíblico: ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Até aqui. Senhor, a tua palavra está lida.
Muito obrigado, Deus, pela palavra abençoada que Tu falas conosco, Senhor. Orienta-nos, Senhor, na condução, nos conduz, abre os nossos corações, Senhor, para que nós possamos ser edificados, Senhor, pela Tua palavra. Se for preciso, Senhor, que nós possamos ser exortados, Senhor, pela Tua palavra. Sejamos, Senhor, fortalecidos, consolados, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado. Prepara os nossos corações, a nossa mente, Senhor, para recebermos o ensino da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, se nós fôssemos ler esse texto aqui para, por exemplo, para os espíritas iam gostar muito desse texto. Eles iam gostar, olha, ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade, abençoem. Sabe por quê, queridos? Porque certos grupos religiosos, eles acham que ao ajudar, suprindo a necessidade do próximo, ao hospedar, praticar a hospitalidade, ao abençoar aqueles que amaldiçoam, ao se alegrar com os que se alegram, ao estar junto dos que choram, eles acham, queridos, que com essa prática, eles vão estar acumulando méritos para serem muito mais merecedores da salvação. Na verdade, amados, essa palavra, ela não tem como objetivo que o crente obedeça isso aqui para que as boas obras, porque isso aqui são boas obras, para que nós acumulemos méritos, para que nós possamos cada dia mais ser mais agradáveis a Deus, para que Deus se agrade mais da gente. Na verdade, querido, nós já dissemos aqui outras vezes, todo o relacionamento do crente com Deus, ele é feito através de Jesus Cristo. Então, se nós obedecemos a palavra de Deus, nós que somos servos de Deus, que já recebemos a Cristo como nosso Senhor, se nós obedecemos o que está sendo dito aqui, queridos, Deus não vai nos amar mais por isso. E da mesma forma também, se nós desobedecermos, Deus não vai nos amar menos também por isso, queridos. Deus, ele pode sim fazer com que às vezes a nossa desobediência seja conduzida a nós colhermos consequências dessa desobediência. Mas, queridos, Deus não faz isso porque Ele está com raiva, irado com o seu povo. Eu acho que todos nós que somos pais aqui, nós temos a experiência de quando o filho nos desobedece, você não deixa de amar o seu filho. Você pune o seu filho, você bota de castigo, você faz alguma coisa para que ele sofra a consequência daquele erro. Mas você não deixa de amar o seu filho. Deus é muito mais do que isso, queridos. Deus age de forma muito mais profunda do que isso. Ou seja, a obediência à palavra de Deus, queridos, são obras, são boas obras que nós precisamos fazer, não porque nós queremos alcançar méritos para a salvação, mas porque nós fomos transformados pela palavra de Deus, nós recebemos a Cristo, o Espírito Santo já nos transformou e por causa disso nós nos alegramos em obedecer a Deus, nós queremos obedecer ao Senhor, queremos fazer a vontade dEle, isso é o objetivo. Então o apóstolo Paulo, queridos, ele continua aqui exatamente com a ideia do amor fraternal entre os irmãos, ele continua expondo e defendendo aqui essa ideia. Ou seja, o amor fraternal deve ser a marca dos relacionamentos do povo de Deus. O interessante, querido, quando nós analisamos essas exortações aqui de Paulo, aqueles irmãos, é que nós vamos observar que elas se encaixam fortemente nos ensinos de Cristo, naquilo que Cristo ensinou para os seus apóstolos. Por exemplo, no Sermão do Monte, ao longo do seu ministério, Jesus ele ensinou coisas que se encaixam perfeitamente aqui naquilo que Paulo está ensinando. E você sabe o que é mais curioso? É que quando Paulo escreveu a Epístola aos Romanos, queridos, os evangelhos ainda não estavam escritos. Ele não tinha lido ainda aquilo que o Sermão do Monte, aquilo que Jesus ensinou. Então você vê aqui a coerência do ensino bíblico, a coerência da doutrina bíblica. Então isso mostra para a gente o quê, amados?
O que é que nós precisamos de início quando nós vemos essas exortações de Paulo e quando nós confrontamos com o ensino de Cristo e vemos que tudo está interligado? A primeira coisa que nós precisamos observar aqui, queridos, é o padrão ético, o padrão moral e o padrão social ao qual nós precisamos refletir. Nós, queridos, precisamos mostrar um padrão elevadíssimo, social, moral e também um padrão ético. Nós devemos nos espelhar no próprio Cristo. Esse é o padrão elevadíssimo. Então aqui, queridos, quando o apóstolo nos ensina que nós devemos ajudar a suprir as necessidades do próximo, ele está exatamente, e vejam que ajude a suprir as necessidades dos santos. Ele está falando aqui, queridos, mais ainda fortemente do relacionamento da igreja entre si. Os irmãos, nós devemos estar preocupados, nós devemos estar interessados a suprir as necessidades dos santos. O apóstolo está certamente aqui, queridos, dizendo que nós temos que ter interesse, temos que estar envolvidos naquilo que nos cerca, naqueles irmãos que nos cercam. Essas necessidades aqui, queridos, não necessariamente são necessidades materiais. Todos os tipos de necessidades, tudo aquilo que os santos, os irmãos, aqueles que estão nos cercando, precisam, nós precisamos estar dispostos a ajudar a suprir essa necessidade. Essa é uma forma de demonstração do amor fraternal que ele falou no verso 10. A realidade da igreja, amados, na época apostólica, era bastante complexa. Veja bem, na igreja existiam pessoas de posses, existiam pessoas de alto nível da sociedade romana, existiam comerciantes, existiam militares do exército romano, mas também existiam pessoas pobres, pessoas humildes e até mesmo escravos, pessoas que eram servos, que também faziam parte da igreja. Ou seja, do ponto de vista humano e mundano, havia um grande desnível social na igreja. Havia uma diversidade muito grande social no meio da igreja. Mas isso, queridos, não deve existir na igreja de Cristo. Não deve existir camadas sociais na igreja de Cristo. No meio do povo de Deus, queridos, os crentes, eles deveriam olhar uns para os outros como irmãos, como servos do mesmo Senhor que é Cristo. Esse desnível social existe no mundo, queridos, mas na igreja de Cristo não deve existir nenhum tipo de desnível social, nenhum tipo de diferenciação dos irmãos que estão no meio do povo de Deus. Muitas vezes, queridos, nós já falamos aqui que o Paulo não está falando aqui de necessidades necessariamente materiais. Muitas vezes, queridos, as pessoas precisam de outras coisas, as pessoas estão carentes e essas necessidades vão muito além daquilo que é material. Às vezes as pessoas estão precisando de uma amizade, da companhia, da ajuda em relação aos dilemas desse mundo, de um ouvido atencioso para ouvir os problemas das pessoas. Muitas vezes são essas as necessidades. E nós, queridos, somos desafiados, o cristão é desafiado exatamente a isso, a ajudar a suprir as necessidades dos irmãos. E para que isso aconteça, queridos, nós precisamos ter interesse, precisamos estar interessados nos irmãos, precisamos ter cuidado uns pelos outros, precisamos ter afeto uns pelos outros. A igreja é um grupo social, queridos, diferenciado. A igreja não é uma sociedade como um clube social, onde as pessoas vão ali, têm interesses comuns, vão, se divertem ali juntos, praticam ali esporte, brincam e fazem isso, aqui depois vão embora. Não, a igreja é uma família. Igreja é corpo de Cristo. E nós não podemos, nós estamos às vezes, queridos, acostumados a viver como a sociedade vive. A gente vem para a igreja, se alimenta espiritualmente, louva, canta, se alegra, ouve uma boa palavra, nos saímos edificados e vamos embora. Esquece do irmão do lado, queridos.
Esquece que nós precisamos estar interessados naquele irmão que está do meu lado, porque ele é corpo meu, ele faz parte de mim. Eu sou corpo. Nós somos corpo de Cristo e corpo uns dos outros. O apóstolo Paulo fala aqui especificamente em relação à hospitalidade, a prática da hospitalidade. A prática da hospitalidade, queridos, que o apóstolo fala, era algo muito importante no período apostólico. Por quê? Porque havia muita perseguição à igreja. Os cristãos eram duramente perseguidos e muitas vezes esses cristãos eram obrigados a sair das suas casas, a fugir para outros lugares. Então os cristãos precisavam acolher aqueles irmãos que fugiam da perseguição. Muitas vezes também os próprios apóstolos que viajavam por todos os lugares pregando o evangelho, eles precisavam ser hospedados nos mais diversos lugares para que a palavra de Deus pudesse ser propagada. Então, queridos, a necessidade de abrigo era uma realidade na época. Hoje talvez não seja essa a prioridade da necessidade da igreja. A igreja continua sendo perseguida, mas nem sempre nós somos obrigados a fugir. Apesar de que existe no mundo, queridos, sim, locais onde a igreja é tão duramente perseguida que precisa fugir. Mas nós precisamos estar preocupados, então, qual é a necessidade do meu irmão? O que é que o meu irmão precisa? O que é que essa pessoa que está sentada do meu lado aqui da igreja precisa? Irmão, está tudo bem contigo, irmão? E aí, está precisando de alguma coisa, irmão? Olha, estamos aqui, viu, irmão? Se precisar de alguma coisa, se não tiver no meu alcance, a gente vai tentar ajudar. Mas é essa que deve ser a postura do cristão, queridos. É ajudar a suprir a necessidade daqueles que nos cercam. O verso 14, queridos, ele apresenta talvez a exortação que exija maior esforço nosso, queridos, para obediência. Olha o que é que o verso 14 diz. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Que difícil é isso, né, amados? Abençoar aqueles que nos perseguem. Desejar o bem, desejar que Deus abençoe aqueles que nos injuriam. Mas é isso, queridos, é isso que nós devemos buscar. Abençoar e não amaldiçoar. Essa exortação, queridos, para a igreja de Roma era um confronto muito forte para aqueles irmãos, porque a igreja de Roma já estava sofrendo perseguições naquele momento, queridos. E os imperadores que vieram depois de Roma, eles empreenderam uma perseguição muito mais pesada e muito mais forte sobre a igreja. Quem não conhece a história de Nero aqui, que foi um dos imperadores mais sanguinários de Roma, que pegava os cristãos e usava os cristãos, queridos, para iluminar as cidades. Eles queimavam, penduravam um cristão em vários postes assim e queimava o cristão para a cidade ficar iluminada. Era isso que aquele homem fazia, queridos. E o que é que a palavra de Deus nos desafia a fazer com quem nos persegue, queridos? Abençoem aqueles que perseguem vocês. É um desafio muito grande, né, queridos? A perseguição, ela era uma realidade muito dura naquela época. A igreja de Cristo, de uma forma geral, queridos, ela é perseguida. Nós somos perseguidos, a perseguição ela se apresenta às vezes de formas diferenciadas, não tão abertas, não tão frontais, mas todos nós somos perseguidos. A palavra de Deus nos previne disso, inclusive. Olha o que é que diz aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, e o verso 12. Diz assim, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, se você quer viver piedosamente em Cristo, amados, se você quer viver uma vida de santidade, se você quer viver uma vida de obediência à palavra de Deus, espere perseguição. Se prepare para a perseguição. Não ache que eu estou sendo perseguido, alguma coisa está errada na minha vida. As pessoas estão me perseguindo de todos os lados, no trabalho estão me perseguindo, na rua me perseguem, no meu condomínio me perseguem. Deve ter alguma coisa errada, eu estou desobedecendo a Deus. Muito pelo contrário, queridos. É quando nós nos empenhamos em obedecer
ao Senhor é que nós somos perseguidos. Agora, a nossa vida deve ser avaliada. Nós devemos avaliar a nossa postura também diante da sociedade. Porque muitas vezes o apóstolo Pedro falou isso lá na primeira epístola de Pedro, que nós devemos sofrer não porque nós merecemos, mas porque amamos a Cristo. A perseguição, então, queridos, é real na vida do crente. E Paulo nos exorta aqui, queridos, que a resposta que nós devemos dar à perseguição é abençoar e não amaldiçoar. Meus irmãos, eu não tenho dúvida que há uma animosidade no mundo. Nós seremos perseguidos. Essa animosidade tende a nos levar, queridos, a um desejo de vingança. Essa animosidade, essa perseguição do mundo, tende a querer fazer com que nós tomemos atitude de retaliação, ou seja, querer nos vingar. Mas a palavra de Deus, queridos, nos exorta que a nossa resposta diante de perseguições e de injúrias, queridos, deve ser de bênção. Abençoem aqueles que vos perseguem. Abençoem e não amaldiçoem. Então nós devemos invocar sobre aqueles que nos perseguem a bênção de Deus. Desejar que Deus abençoe. Jesus, olha o que Jesus falou aqui, queridos, lá em Mateus capítulo 5, verso 44. Eu, porém, lhes digo, amem seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Amem os seus inimigos, abençoem os seus inimigos, orem pelos seus inimigos. Talvez, querido, seja um dos ensinos da palavra de Deus que mais desafia o crente. É orar pelos que nos perseguem, é abençoar aqueles que nos perseguem, é amar aqueles que nos perseguem. O amor, queridos, ele é algo que parte do coração de Deus para o nosso coração. É uma decisão que nós tomamos. O amor não é um sentimento. Às vezes a gente espera que o amor seja um sentimento, seja algo que surge assim, do nada, assim, sabe? Infelizmente eu não estou conseguindo amar tal pessoa, eu não consigo amar. Queridos, o amor é uma decisão que nós tomamos em obediência à palavra de Deus. Decidir amar os nossos inimigos, essa é a exortação, queridos, que a palavra de Deus nos dá. E é uma exortação que vai contrário, abertamente contrário à nossa natureza humana. A natureza humana que quer reagir, que tem um impulso de vingança, que tem um impulso de retaliação. A palavra de Deus nos desafia, queridos, a tomar atitudes de bênçãos em relação àqueles que nos injuriam. Talvez, queridos, não seja tão difícil nós não tomarmos atitudes nenhuma. Quando as pessoas nos perseguem, talvez não seja tão difícil você simplesmente ficar na sua, se abster de tomar atitude de vingança. Mas a palavra de Deus, ela nos desafia a ir muito além disso, queridos. Além de nós não tomarmos atitudes de vingança, nós temos que tomar atitudes de bênção em relação àquelas pessoas. É isso que a palavra nos desafia. Então, meus irmãos, o padrão do mundo, o padrão mundano, que é de confronto, que é de vingança, que é de retaliação, queridos, não pode ser o padrão cristão, não pode ser o nosso padrão. O nosso padrão tem que ser de bênção, nosso padrão tem que ser de oração, de amor por aqueles que nos injuriam, por aqueles que nos perseguem. Vejam que o apóstolo Paulo falou lá no início do capítulo 12, queridos. Olha o que ele disse: não vivam conforme os padrões deste mundo. Ele já nos desafiou no início. Esse é um padrão do mundo, queridos: vingança, retaliação. Mas nós não podemos viver de acordo com o padrão do mundo. O nosso padrão é Cristo. O nosso padrão é amor, é oração e é bênção por aqueles que nos perseguem. É fácil fazer isso, queridos? Não é fácil. Mas é possível, senão a palavra de Deus não estaria nos orientando, nos exortando a isso. Amém? Versos 15 e 16, queridos, para concluirmos essa parte da ministração. Verso 15 diz assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários
com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Ser solidário com os humildes, queridos. A solidariedade é um sentimento, queridos, que tem como objetivo nós nos identificarmos com o próximo. Então, quando a palavra de Deus diz que nós devemos ser solidários com os humildes, está querendo dizer que nós devemos nos identificar com os humildes. Então, a solidariedade e a identificação, ela também deve partir nos dois extremos da vida do cristão. Quando ele está alegre, mas também quando ele está triste, quando ele ri e quando ele chora. A palavra de Deus diz: alegrem-se com os que se alegram. Nós devemos nos identificar, nos solidarizar com os sentimentos de alegria ou de dor daqueles que nos cercam, dos santos, dos irmãos, principalmente. Isso é uma virtude, queridos. É uma virtude que espelha a vida de Jesus Cristo. E é aquilo que nós, que professamos fé em Jesus Cristo, devemos buscar. Até porque a obra de Cristo, amados, ela foi o maior exemplo de alguém identificando-se com a dor e com o sofrimento de outrem. Jesus, ele se identificou com a nossa dor ao ponto de tomar sobre si essa dor e o nosso sofrimento. Então, o que a palavra de Deus nos pede, queridos, aqui, é que nós tomemos atitudes semelhantes àquilo que Cristo fez. Claro que numa dimensão infinitamente menor, que nós nos identifiquemos com a dor, compartilhemos com a alegria e com a dor daqueles que nos cercam. Nós somos desafiados, queridos, a isso, a nos compadecer e a compartilhar do sofrimento e da alegria daqueles que são os nossos irmãos. Compartilhar da dor, compartilhar da alegria, dos regozijos, quando alguém é abençoado por Deus. O que nós temos aqui também, mais uma vez, meus irmãos, é uma interconexão. Vejam que a palavra de Deus pede que nós estejamos interconectados um com o outro, ao ponto de que se alguém é abençoado, nós nos alegramos pela bênção que o irmão recebeu. Se alguém está sofrendo, nós sofremos com o sofrimento daquele irmão. Ou seja, se um irmão é abençoado, todos se alegram com aquele irmão. Se um irmão está sofrendo, todos nós compartilhamos da mesma dor daquele irmão. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Não há, queridos, sentimento de inveja no seio da igreja. Se alguém se alegra, se alguém é abençoado, se alguém recebe grandes bênçãos de Deus, nós não vamos ficar com despeito, mordendo aqui a língua, com raiva porque alguém foi abençoado. Nós nos alegramos com a bênção que os irmãos receberam. É isso, queridos, que significa ser corpo de Cristo. É isso que significa ser corpo, membros uns dos outros. E mais uma vez aqui, queridos, o exemplo de Cristo é o maior exemplo de identificação com a dor e com o sofrimento dos seus discípulos. Olha só aqui esse episódio que você vai perceber Jesus se identificando com a dor daqueles que o cercavam. Quem conhece aqui a história de Lázaro? Jesus se dirigiu à casa de Lázaro, queridos, e quando ele chegou lá, Lázaro já estava há 3 dias morto. E as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, estavam chorando, estavam em pranto, as irmãs de Lázaro. Jesus sabia que ele iria ressuscitar Lázaro. Ele sabia que ia ressuscitar Lázaro desde quando ele recebeu a notícia de que Lázaro estava doente. Ele retardou a ida dele para lá, para que Lázaro morresse, para que ele ressuscitasse Lázaro. Nós ministramos isso aqui quando nós ministramos o Evangelho de João, ainda lá no hotel. Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, queridos. Mas mesmo assim, o que é que o texto bíblico nos diz quando Jesus viu Marta e Maria chorando, pranteando pela morte de Lázaro? Jesus chorou junto com elas, queridos, mesmo ele sabendo que iria ressuscitar aquela pessoa. João capítulo 11, verso 35, Jesus se identificou com o sofrimento da família de Lázaro. Então vejam, amados, que sofrer com os nossos irmãos, nos alegrar com os nossos irmãos, queridos, é algo que deve estar na nossa natureza. Sofrer com os que sofrem e se alegrar com os que se alegram.
Infelizmente, a gente vê muitos, não aqui no nosso meio, né? Não estou falando de ninguém daqui. Mas muitas vezes, queridos, tem pessoas que agem exatamente o contrário disso. Quando vê alguém sendo abençoado por Deus, recebendo bênçãos, tem pessoas que ficam com raiva, não gostam de ver ninguém sendo abençoado. E da mesma forma, quando vê alguém sendo abençoado, quando vê alguém sofrendo, parece que se alegra, fica alegre de ver o sofrimento do próximo. Essa não deve ser a nossa atitude, queridos. Essa não deve ser a atitude do cristão. E para concluir o texto, verso 16, tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. O que Paulo está nos exortando aqui, queridos, é de que haja harmonia no meio da igreja. É de que haja que não houvesse sentimentos discordantes nas relações entre os irmãos. Que os irmãos vivessem em harmonia, que tivessem o mesmo modo de pensar, que não houvesse divisão, que não houvesse nenhum pensamento discordante, mas que os interesses fossem os mesmos, que os propósitos fossem os mesmos. Tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros. A próxima frase do texto, ela nos mostra, amados, de que forma o cristão poderá viver dessa forma. Olha o que é que continua aqui o texto. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Então, estar solidário, queridos, com as pessoas humildes e com coisas humildes é aquilo que se espera do cristão. Ser solidário com pessoas humildes e com coisas humildes. Ou seja, estar familiarizado, digamos assim. Estar afeto a coisas humildes. Nós devemos estar harmonizados, queridos, e apegados a coisas simples. Nós devemos nos apegar a coisas simples, a pessoas simples. É muito comum, querido, haver no meio, nas relações sociais, aqueles que se acham superiores, aqueles que gostam de coisas grandes, de grandiosidades. Mas nós devemos ser diferentes, nós devemos nos apegar a coisas simples, devemos nos identificar com os simples. Isso não pode acontecer no meio da igreja, queridos. Aqueles que buscam ser exaltados, acham que são os mais sábios. É por isso que o texto diz aqui, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Nós devemos nos considerar, queridos, simples e nos apegar a coisas simples. A igreja de Cristo não pode haver, queridos, aqueles grupinhos, sabe? Grupinhos. O rico em oposição aos pobres. Aqueles de formação acadêmica em oposição àqueles que não têm formação. A aristocracia em oposição aos sem posição nenhuma. Ou seja, amados, nós somos todos iguais. Não há aqui uma classe privilegiada no meio da igreja. Nem ministros, queridos. Saibam vocês, amados, que a posição dos ofícios da igreja, os oficiais da igreja, os bispos, pastores, diáconos, não são privilegiados na igreja. Não devem ser tratados diferenciados, queridos, em relação às outras pessoas. Porque não há classe privilegiada na igreja de Cristo. Somos todos iguais. Essa divisão de bispo, pastor, é só funcional isso. É uma estrutura que Deus criou para que essa igreja fosse conduzida. Mas, queridos, o que nós aprendemos como obreiros, como ministros da palavra de Deus, é que nós somos servos da igreja. Nós servimos a igreja. O nosso objetivo é servir e não ser privilegiado. É esse que deve ser o nosso propósito, querido. Então, meus amados, para concluir, nós pegamos mais um exemplo de Cristo, né? Cristo é o nosso exemplo supremo diante de tudo aquilo que nós estamos falando aqui, queridos. Cristo é o principal exemplo daquele que abre mão dos seus privilégios. Ele fez isso simplesmente encarnando e descendo ao mundo. Ele já abriu mão dos seus privilégios. E Paulo conclui então, queridos, não sejam sábios aos seus próprios olhos. O que Paulo está combatendo aqui, queridos, é o orgulho pessoal, é a presunção de sabedoria. No capítulo 4, no capítulo 12, verso 3 ainda, ele falou assim, não pense de si mesmo além do que convém.
Ou seja, nós não podemos ter um pensamento excessivamente elevado ao nosso respeito, queridos. Mas pense com moderação, é isso que ele fala. Nós não podemos ter um pensamento excessivamente elevado, mas nós não podemos ter também um pensamento excessivamente reduzido ao nosso respeito. Pense ao seu respeito com moderação. Essa é a luta, queridos, do cristão. Nós somos desafiados a obedecer essas palavras, frear o sentimento de orgulho, abrir o coração para atender às necessidades dos irmãos, abrir mão da soberba, da presunção de sabedoria. É isso que o cristão precisa fazer. Rejeitar a si mesmo, queridos. Rejeitar todo tipo de pensamento orgulhoso e pecaminoso. Amém? Esse é o texto. Vamos fazer rapidamente algumas aplicações a respeito daquilo que nós analisamos no texto. O mais importante é nós sairmos daqui, queridos, fazendo com que esse texto ele seja encaixado na nossa vida. Isso é aplicar. É de que forma tudo que nós analisamos no texto vai encaixar na minha vida. A primeira conclusão aqui, queridos, que eu chego após analisar esse texto é de que os ensinamentos de Paulo, queridos, aqueles irmãos, eles refletem o caráter do próprio Cristo, como nós já falamos agora há pouco. Ou seja, as próprias exortações de Paulo, queridos, elas são fundamentadas no ensino de Cristo, naquilo que Cristo ensinou para os seus discípulos. Então, quando nós obedecemos, quando nós cumprimos aquilo que está sendo dito, queridos, nós estamos moldando as nossas vidas no padrão de Cristo, no caráter de Cristo. Então, o primeiro ponto que eu queria reforçar para nós e aplicarmos, queridos, às nossas vidas, diz respeito à necessidade que o crente tem de se identificar com as necessidades daqueles que nos cercam. Todas as pessoas que nos cercam, queridos, precisam ser objeto da nossa atenção e do nosso cuidado. Todos, independente se são crentes ou não. Mas Gálatas, capítulo 6, verso 10, queridos, olha o que Gálatas 6, 10 fala. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Isso aqui quer dizer o seguinte, que nós devemos estar atentos à necessidade de todos. Se tiver alguém próximo da gente precisando de alguma coisa, e se nós pudermos, ajude. Mas principalmente na família da fé, queridos. Principalmente os nossos irmãos em Cristo. Nós precisamos nos identificar com a necessidade dos santos, queridos. É isso que o texto diz. Isso significa, meus irmãos, que nós devemos estar atentos às necessidades das pessoas. Nós, muitas vezes, queridos, negligenciamos esse cuidado. Muitas vezes os irmãos estão ao nosso lado, precisando da nossa ajuda, e nós estamos envoltos. Estamos cercados e olhando para o nosso próprio umbigo, olhando para os nossos próprios problemas apenas, queridos. E nós não podemos fazer isso. Nós precisamos também olhar, queridos, para aqueles que estão do nosso lado. Alguém pode estar precisando, queridos, de uma palavra de incentivo. Alguém pode estar precisando de uma conversa amiga, de uma orientação, de uma dúvida. E nós podemos ser instrumentos de Deus, queridos, para abençoar os nossos irmãos. E nós precisamos estar atentos a isso, queridos. Precisamos nos preocupar uns com os outros. Preocupar, queridos. Eu preciso me preocupar com aqueles que nos cercam. Nós precisamos nos preocupar uns com os outros. Todos nós, queridos, temos problemas. Todos nós temos dificuldades e necessidades. Mas como corpo de Cristo, queridos, olhando uns para os outros como membros uns dos outros, queridos, certamente, essa unidade de corpo de Cristo, queridos, ela vai nos ajudar a superar dificuldades que nós temos, que ambos nós temos, que todos nós temos. Então, nós precisamos ser instrumentos de Deus, queridos, para abençoar os nossos irmãos. Segundo ponto, queridos, o texto também nos desafia a abençoar aqueles que nos perseguem. Como nós dissemos agora há pouco, esse é um grande desafio, queridos, para qualquer um. Orar, desejar bênçãos em favor daqueles que só nos trazem injúrias, que só nos trazem sofrimentos.
Como é difícil isso, queridos? Como é difícil isso? Mas é possível, queridos, com a graça de Deus. É possível com a ajuda do Espírito Santo, quando nós somos capacitados pelo Espírito Santo para agir dessa forma. E mais uma vez aqui eu quero citar o exemplo de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. O próprio apóstolo Paulo, queridos. O apóstolo Paulo, quando ele vinha no caminho de Damasco, que Jesus apareceu para ele, ele caiu do cavalo, ficou cego e perguntou, Senhor, lá no Atos capítulo 9, verso 5, ele perguntou, Senhor, quem é você? E a resposta de Jesus foi qual? Eu sou Jesus a quem você persegue. Ao perseguir a igreja, Saulo estava perseguindo o próprio Cristo. E o que foi que Cristo retribuiu? Como foi que Cristo retribuiu a perseguição de Paulo, queridos? Foi através de misericórdia e de graça. Então nós, queridos, somos desafiados por Cristo para que nós possamos ser cheios da mesma misericórdia, da mesma graça, ao ponto de abençoar aqueles que nos perseguem. Não é fácil, queridos, certamente não é fácil, mas nós precisamos querer fazer isso. Terceiro ponto, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Essa é mais uma exortação, queridos, para que nós nos identifiquemos com a alegria e com o sofrimento dos nossos irmãos. Se um irmão na fé está sendo abençoado por Deus, como membros uns dos outros, queridos, essa bênção e essa alegria, ela também é minha. Nós também nos alegramos porque nós somos corpo, um único corpo. Se alguém trata bem a sua mão, os seus pés, o seu corpo todo se alegra com isso, queridos. E da mesma forma nós. Se um irmão está sendo abençoado por Deus, nós devemos nos alegrar, devemos estar igualmente alegres com a bênção que aquele irmão está recebendo. No nosso meio, como nós já dissemos, amados, não pode ter sentimento de inveja, não pode ter disputa, mas sim solidariedade entre os irmãos. Amém? E por último, amados, o texto nos exorta a deixar de lado o orgulho, a presunção de sabedoria. Meus amados, o juízo que nós fazemos de nós mesmos em relação ao próximo precisa ser contido. A natureza humana, queridos, quer nos conduzir à autoexaltação. A natureza humana, a natureza pecaminosa quer fazer com que nós sejamos elevados. Nós queremos ser elevados. Mas isso é uma coisa que é destrutiva no meio da igreja, amados. Nós precisamos rejeitar, precisamos estar unidos no meio da igreja. Jesus orou pela sua igreja, queridos, para que a sua igreja fosse uma na sua oração sacerdotal. Ele fez isso porque ele sabia que a divisão num reino ou numa casa levaria aquele reino, aquela casa à ruína. Então não há algo que mais promova a divisão no meio da igreja, queridos, do que o orgulho pessoal, a busca pela soberba, pela autoexaltação. Isso é como uma ferrugem na estrutura de uma edificação. Se essa ferrugem não for extirpada, ela vai tomar conta de toda a estrutura e vai derrubar aquele prédio. Então a igreja de Cristo é do mesmo jeito, queridos. Se nós não extirparmos, expurgarmos do nosso meio o sentimento de orgulho, uma hora ou outra, queridos, a igreja de Cristo vai começar a sofrer por causa disso. Então abramos mão, olha o que é que diz, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Ser solidário é apoiar, é possuir o mesmo interesse, é pensar de forma harmoniosa com as coisas humildes, com as coisas simples. Então ser solidário, queridos, é ter interesses simples, é compartilhar das coisas simples, é não querer grandiosidades, coisas grandes, ser precioso, se achar cheio de preciosismo. Isso é o oposto daquilo que a palavra de Deus está nos desafiando. Queridos, todos esses assuntos que nós tratamos aqui, queridos, eles certamente não são fáceis de serem colocados em prática. Para isso, nós precisamos, queridos, da ação do Espírito Santo. Nós só vamos conseguir obedecer cada um desses 4, 5 pontos aqui, queridos, se o Espírito Santo nos conduzir a isso. O ser humano natural, ele não é conduzido naturalmente a essas atitudes.
Porque são frutos, queridos. São fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, benignidade, vacilão, temperança, domínio próprio. Então, amados, é o Espírito Santo que produz essas coisas em nossas vidas. Mas apesar de não ser fácil, como nós dissemos agora há pouco, queridos, é perfeitamente possível, em obediência, queridos, à palavra de Deus, que nós possamos buscar essa ajuda do Espírito Santo, que nós possamos buscar, queridos, a capacitação do Espírito Santo, para que nós possamos ser moldados de acordo com a imagem de Cristo. Amém? Muito obrigado, Pai. Obrigado por tudo que Tu tens nos ensinado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelas exortações, pelo ensino, pela edificação. Que as nossas vidas, Senhor, possam estar em sintonia, Senhor, com a Tua palavra. Que nós possamos estar unidos, Senhor, interessados uns nos outros, Senhor, nos preocupando uns com os outros. Isso é ser corpo de Cristo. E que nós possamos ser despertados, Senhor. Que Teu Espírito Santo nos incomode, Senhor, a caminhar esta jornada de obediência à Tua palavra, ó Pai. Glória seja dada a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Te louvamos e Te agradecemos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido e eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja de Jesus, agora e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Está encerrado o culto, queridos.